Antes de começar o programa, gostaríamos de agradecer ao Fábio Tess por essa ilustração de um Duergar Lord muito foda. Ele disse que infelizmente não deu tempo de enviar para o programa, mas não podíamos deixar de mostrar esse trabalho absurdo de foda que ele nos presenteou. E é isso aí, bom programa. E aí, belezinha? Irmãos derramam sangue em uma guerra eterna. Nobres lutam entre si por terras que eles não desejam mais. Um continente inteiro devastado pela ganância e pela falta da honra. Estas são apenas algumas das características da Última Guerra, um evento icônico de Eberron. Eberron é um cenário muito animal de Dungeons & Dragons que ainda ganhou mais popularidade na 4ª edição. Um cenário muito louco com aspectos até mesmo tecnológicos e homens de metal. Warforged! Sim! Mas hoje vamos falar de um evento fundamental na história de Eberron, a Última Guerra. Para entender melhor esta guerra de 100 anos, precisamos entender um pouco da história do cenário. O continente de Khorvaire era um local muito tenso. Vários monstros e mortos-vivos passeavam por aí metendo caos na galera. Para piorar, ainda existiam diversas guerras nas fronteiras. Isso durou um tempo, até que um brother, Galifar I, resolveu mudar tudo. Ele achava que os métodos do seu pai, Carne, o Conquistador, eram brutos e pouco eficientes. Galifar I resolveu unir os povos através de seu bom coração e de tratados de paz. Ei, eu não te quero mais ver aqui não, cara! Vai embora! Calma. Assina o tratado aqui. Não, assim. Seu lindo! Agora, Khorvaire possuía um grande reinado, o reino de Galifar. Este reino possuía 5 estados internos, Aundair, Brilliant, Sire, Thrain e Karnaf. Cada um desses estados era governado por um príncipe/princesa. Ficava tudo em família, basicamente. Vais na festa da nossa irmã, da Mirna? Cara, eu ia aproveitar pra invadir o estado dela enquanto isso. Mas pô, eu vou, né? Bora. O tempo foi passando e aí o Galifar I morreu. E por definição, o príncipe/princesa mais velho/mais velha deveria assumir o trono. E assim foi por quase 9 séculos. O rei Jareth, atual rei de Galifar, morre em 894k. Por definição de lei, a sua filha, Mission de Sire, deveria assumir o trono. Mas seus irmãos achavam que ela era muito fraca politicamente e decidiram que ela não ia assumir o trono porra nenhuma. Merda. O príncipe Rogar de Aundair foi o único que ficou do lado da sua irmã, porque ele tinha prometido para o seu pai que sempre protegeria sua irmãzinha mais nova. E foi então que a guerra estourou. Os irmãos não queriam deixar que a princesa Mission de Sire assumisse o trono, então começaram a formar alianças de guerra. O cerco foi formado e a guerra começou. Conflitos em fronteiras. Estoques de suprimentos queimados. Assassinatos sem noção. Uma guerra foda. E essa guerra derramaria sangue por 100 anos. Filhos de príncipes que lutavam pelo direito de dominar terras seguiam os ensinamentos de seus pais. Era um massacre atrás do outro. Até que um dia, tudo mudou. Em 965k, a Casa Canife, que era uma casa de artesãos e artificers, construiria a Forja da Criação. Este grande artefato e maquinário seria responsável pela criação dos Warforged. Sim! Construtos mágicos sem vontade, com apenas o desejo de servir os seus mestres. Estes Warforged foram vendidos como guerreiro para todos os 5 reinos que guerreavam. E foi nessa época que a Casa Canife se tornou rica. E ainda nessa época que os reinos se tornaram mais gananciosos. Não contente em dominar outros reinos, os príncipes também queriam dominar a maior quantidade de Warforged possível. Era uma guerra sem precedentes. Era um ódio nunca antes visto. E mais uma vez, tudo mudou. Ninguém estava pronto para aquilo. No dia 20 de Olarune, no ano de 994k, aconteceu um cataclisma sobre o reino de Sire. E esse cataclisma ficou conhecido como o Lamento. Um raio arcano de energia desceu dos céus e removeu Sire do mapa. Neste mesmo dia, Sire estava sendo invadida por Thrain e Brilliant do leste e também pelo exército de Karnaf ao oeste. Todos os exércitos foram dizimados pelo poder nunca antes sonhado do Lamento. O poder da explosão foi tão incrível que até aqueles que estavam no forte de Engwar, em Thrain, a milhas de distância, ficaram cegos permanentemente. E isso mudou a guerra completamente. Os governantes perceberam que estavam lutando uma guerra vazia. Pior do que isso, eles perceberam que alguém ou algo possuía uma arma de poder incomparável. Os príncipes se reuniram em Thronehold, uma cidade no centro de Khorvaire, e assinaram o Tratado dos Tronos. Aqui, todos os príncipes concordavam que existiam 5 reinos autônomos. Eles também baniram as Forjas de Criação e libertaram os Warforged. Era poder demais para qualquer um controlar. E assim, Khorvaire entrou em um período de paz. Porra, cara, que maneiro! Agora que a guerra acabou, eu posso limpar a minha casa! Quase. A origem do Lamento permaneceu desconhecida. Os reinos ainda estavam em guerra, mesmo depois de assinar o tratado.
Mas agora era uma guerra fria. Assassinos se esgueiravam pelas sombras. Exércitos eram montados em fronteiras. Suprimentos eram roubados periodicamente. Algo acontecia nas sombras. Quem sabe esse seria o nascimento de ainda mais uma guerra.